Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. A partir de agora está começando mais uma programação de fé. O meu, o teu, o nosso programa, a mensagem do sétimo anjo. Para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus. Orem comigo. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua bendita presença, agradecidos pela vida, pela saúde, pelas bênçãos recebidas, ó Pai. E agora, Senhor, eu peço a bênção do Senhor em favor de todos os Teus filhos, dos que estão conectados conosco, aqueles que amam a Tua palavra, amam a mensagem do Senhor, trazida pelo Teu mensageiro, e nós pedimos a bênção em favor de todos, e também pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas muitas fraquezas, Senhor, e que o Senhor possa nos dar a inspiração divina para esse trabalho mais este dia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos. Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. A escritura que vamos ler, meus amados irmãos, está
no Evangelho de São Mateus, capítulo 23. E nós começaremos a leitura a partir do versículo 34. E enquanto vocês procuram, se desejarem acompanhar, nós queremos trazer as nossas notificações, não é? Este programa é publicado de segunda a sábado, no horário das 18 horas, aqui pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo. E é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia, 212, no Jardim Europa, no estado de São Paulo. E os nossos cultos ali são realizados às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 18h30. E todos são bem-vindos. Na cidade de Campinas, também no estado de São Paulo, nós temos os nossos cultos na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todas as quintas-feiras às 19 horas e todos os domingos às 8h30 da manhã. E todos são bem-vindos também, não é? Nós temos os grupos de WhatsApp, onde você pode ser participante se desejar. Nesses grupos, são 3 grupos, nós reproduzimos toda a programação deste canal. Então, se você é participante, simultaneamente, assim que o culto é publicado aqui no canal, já é publicado também através do WhatsApp, não é? Fica mais prático para aqueles que desejam assistir, que desejam acompanhar. E nós gostaríamos de pedir a todos vocês que cliquem no gostei quando você assistir, e também, se você não é inscrito e você ama esta mensagem, então clique também em ser participante do canal, isto é, inscrito, não é? Inscreva-se no canal, e isso será bom porque a plataforma vai impulsionando cada vez mais os nossos vídeos, e assim nós temos possibilidade de alcançar mais pessoas, mais irmãos que gostam, que amam a palavra do Senhor. Bom, e também você pode deixar o seu pedido de oração nos comentários. Se você precisar, deixe o seu pedido aí com o seu nome e onde você mora, a necessidade que você tem, e nós estaremos orando com muito carinho, com muito prazer, com muita fé. Dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura da palavra do Senhor. Conforme eu disse, São Mateus capítulo 23, versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Porque eu vos digo que, desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém.
Que Deus possa abençoar e aumentar as bênçãos sobre nós através desta bendita palavra, não é? Agora nós vamos para a leitura da mensagem que é eventos modernos são esclarecidos por profecia. Nós paramos no parágrafo 218 e vamos continuar com o parágrafo 219. Como alguns destes, dizendo, os dias dos milagres passaram, aí ele faz uma expressão assim, quer dizer, ele estava falando do jumento, que é um animal híbrido. O cavalo de sangue puro, o garanhão, ele não é híbrido, mas o jumento, quando ele ouve a palavra, ele está falando em termos, em comparação, não é? Então ele está falando de crentes. Aí quando ouve a mensagem do profeta de Deus, a mensagem que Deus envia, então eles refutam, rejeitam e às vezes até maldizem, não é? Bom, todos estes mestiços que se supõem serem membros de igreja e cristãos, não estou dizendo isso como piada, é a verdade. Mas um puro sangue genuíno, irmão, ele sabe quem foi seu pai, foi sua mãe, quem foi seu avô, quem foi sua avó. Pode-se ensinar-lhe alguma coisa, ele é dócil. Então, esse crente que representa um garanhão de sangue puro, esse ouve a palavra. Se ele não entende, ele tenta ouvir para entender, para receber aquilo, não é? Não é como o híbrido que refuta, que desfaz, que zomba e assim por diante. E um cristão genuíno que nasce do Espírito Santo e é cheio do poder de Deus e da palavra, ele sabe quem é seu pai, quem é sua mãe, quem foi seu avô, quem foi sua avó. Ele sabe tudo acerca disto. Pode-se lhe ensinar alguma coisa, mas um mestiço, isso é o que tem vindo às igrejas, híbrido entre o mundo e as organizações religiosas. E pondo uma pequena palavra nisto aqui, uma pequena palavra ali, apenas o suficiente para enganar. Isto mesmo, quando você vê a verdadeira palavra de Deus sendo manifestada, como Caifás e os demais viram, eles se afastam dela. Eles não sabem, híbridos. Agora verificamos, e nesta mensagem, Isaías 40, versículo 3. Também vindicou João. Ele disse, uma voz de um profeta clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A igreja não creu nele, porque ele não era do grupo deles. Aquele profeta foi levantado de um deserto, apareceu não conhecendo ninguém, ele tinha o próprio Espírito pelo que Elias teve, ele era um homem do deserto, ele odiava as mulheres imorais. Bom, eu preciso dar uma paradinha aqui, porque o profeta de Deus para esta era, William Branham, também foi taxado de um odiador de mulheres. Mas, na verdade, o profeta não odiava mulheres. Ele tinha sua esposa, que ele amava, ele tinha sua mãe, que ele amava, ele tinha as irmãs cristãs na igreja, que ele também amava. O que acontece é que João Batista odiava a imoralidade das mulheres.
não é? E o profeta William Branham não é diferente. Ele não odeia as mulheres, ele odiava a imoralidade das mulheres. Por isso que ele está sempre falando contra as mulheres, não é? Porque elas não querem abandonar seus pecados, seus vícios e assim por diante, não é? Bom, lembre-se de como Elias, o que fez com que sua cabeça fosse tirada dele. Bom, aqui ele está se referindo a João Batista, mas ele citou Elias também, né? Lá nos dias de Acabe. Sua cabeça fosse tirada dele, foi Jezabel. Jezabel foi a causa de sua morte. Isto foi Elias, né? Jezabel foi a causa de sua morte. Isso o fez fugir para o deserto. João Batista, outro amante do deserto, um caçador, um habitante da floresta. Observe-o, ele não tinha instrução. Observe seu texto, não era como um teólogo. Ele disse: ó raça de víboras, a coisa mais imunda que se pode encontrar no deserto, a vileza. Era uma cobra, e ele chamou aqueles sacerdotes vós raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não comeceis a dizer, nós pertencemos a isto, e nós temos isto ou aquilo, porque vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode. Deserto também. Elias também era um homem do deserto, João Batista também, e diga-se de passagem, William Branham também era um homem do deserto, não é? O machado, o que ele usava, porque ele lá no mato ele cortava de machado, né? Então era o que ele usava. Está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Amém. Ele era um pregador da natureza, um grande homem de Deus. Viveu por pouco tempo, mas certamente acendeu uma chama através da terra. Ele abalou aquela geração naqueles 6 meses de seu ministério. Deus o criou por 30 anos para obter esses 6 meses dele. Mas Deus o fez de sua própria maneira. Ele sabe qual é a sua colheita. E verificamos agora que isto é exatamente o que tinha acontecido. Eles não creram nele, porque ele não era dos deles. Eles não creram. Eles fizeram como de costume. Eles não viram isto. Eles não creram na palavra de Deus de Malaquias 3. E agora não creem na palavra de Deus de Malaquias 4, não é? Ou teriam visto claramente pela letra que este era aquele precursor. Ele não tinha tido eles não tinham tido um profeta por 400 anos. E aqui entra em cena subitamente, está vendo? E o povo, os crentes, creram que ele era aquilo. Veja, eles não creram nisto. Eles não creram porque quando viram a letra completamente confirmada, o que ele disse que faria e tudo mais, e viram isto claramente vindicado
quando a palavra veio diretamente à água, ao profeta, e ali se encontravam. Então, João Batista era o profeta. E a palavra de Deus vem ao profeta. Amós 3:7. E quando o profeta estava batizando, a palavra que era Cristo veio ao profeta. Então, isso são símbolos, são tipos que é preciso que se entenda espiritualmente, não é? A palavra de Deus vem aos profetas. Aleluia! Há muitos que discutem sobre essa escritura ali, acerca de João. Veja, João disse: eu careço de ser batizado por ti, e por que vens tu a mim? Jesus disse: deixa por agora, porque assim nos convém. Mas assim nos convém, cabe a nós. Convém. Então, se João era o profeta e Jesus era a palavra veio ao profeta. Mas vamos mais um pouquinho aqui para ele nos explicar mais algumas coisas, não é? Cumpramos tudo. Então João disse: Senhor, eu é que mereço, que deveria ser batizado por ti, e vens tu a mim? Né? O Senhor Jesus Cristo disse: deixa por agora, João, porque nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então, que justiça? Vamos em frente aqui. Tudo isto, João, tu sendo profeta, tu sabes que o sacrifício tem de ser lavado antes de ser apresentado. E eu sou esse sacrifício, e tu és profeta, e sabes disso. Então ele lhe consentiu. Então João aceitou e o batizou. Está vendo? E ele sabia que era... Bom, veja, eles riram dele, chamaram-no um fanático, selvagem, estridente, sem letras, como de costume, aquele profeta sendo o precursor da primeira vinda de Jesus. Eu não digo que eles sejam, não tenhamos as mesmas personificações hoje do genuíno. Eles personificam absolutamente, mas lembre-se, quando você vê um dólar falso, tem de haver um dólar verdadeiro, do qual é feito. Quando você vê um personificando ser cristão, tem de haver um verdadeiro cristão em algum lugar. Porque se não houvesse, esse seria o original. Você tem de chegar ao original, mas examine-o primeiro e veja se o original está exatamente com a promessa. Se está, então creia nisto. A promessa para a era. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Quando você ouve a palavra, você ouve uma mensagem, você tem o direito e o dever de examinar aquilo, se aquilo está alinhado com a palavra de Deus, com a Bíblia. Se não estiver alinhado, você não deve aceitar, você não deve crer, não é? Então, aqui no 231. Então a profecia de João foi vindicada na ordem de Deus, a palavra veio ao profeta e vindicou-o verdadeiramente como essa pessoa. Novamente Jesus veio em diretamente do entendimento deles,
daquela profecia, eles não a entenderam dessa maneira. Agora estamos chegando ao fim, agora. Mas, de acordo com a palavra do profeta, ela se cumpriu ao pé da letra. A profecia está cumprida, mas a maneira como pensavam que seria não foi daquela maneira. Então, a profecia de quem? A profecia de Isaías cumpriu exatamente do jeito que havia sido profetizado e o jeito que veio o profeta João Batista. Mas as massas religiosas não acreditaram naquilo, não puderam crer que aquilo era o cumprimento da profecia, não é? Agora, como eles poderiam ter entendido e sabido qual era certa ou errada? Isso aqui é bom, né? Como é que você vai saber se aquilo é certo ou errado? Ao ver se era vindicada por Deus, se era Deus interpretando o que ele disse. Tinha havido falsos Jesuses que se levantaram, conduziram um grupo de 400 para o deserto e coisas assim, mas ele nunca provou fazer-se a si mesmo na palavra. Veja você como ele disse: Jesus, quando ele veio, era para ser profeta. Isso mesmo. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne. Pense nisto. Jesus disse: como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Que é revelado? Desvendado. Então, quando o Filho do Homem, que é Cristo, estivesse sendo desvendado através de um ministério profético, de um homem. Não é o homem que é o Filho do Homem, não é? Ele é apenas o mensageiro do Filho do Homem, mas para cumprir os dias de Sodoma, nos quais nós estamos vivendo. Aleluia. Desvendado, dado a conhecer, o segredo tinha sido trazido, revelado. No dia em que o Filho do Homem for revelado, o mundo estará em uma condição sodomita. Isto está acontecendo, não está? Então, quando o Senhor Jesus Cristo disse: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. O mundo estaria nas mesmas condições de Sodoma. Quantos creem nisto? Está em uma condição sodomita. E é exatamente isto. Veja onde ele está situado agora. Lembre-se, há sempre 3 grupos de pessoas em todo grupo. Este é um assunto sério. Há sempre 3 grupos de pessoas em todo grupo. Em qualquer grupo tem 3 classes de pessoas ali. De pessoas que se reúnem, que são crentes manufaturados, né? Primeiro grupo, crentes manufaturados, incrédulos e crentes. Temos esses em todo grupo, sempre os tiveram. Havia os sodomitas, havia os lotitas e havia Abraão.
Quer dizer, os sodomitas, os discípulos de Ló, né? E os discípulos de Abraão. Então são sempre os três grupos que existem, não é? Abraão era um grupo chamado para fora. Ele não estava em Sodoma, para começar. Agora observe a mensagem deles. Eles tinham esperado um filho prometido, esperaram-no por anos. Deus tinha mostrado a Abraão muitos grandes sinais e maravilhas, mas aqui Deus mesmo desceu como um homem. Então, é bom meditar nessas verdades, nesses tipos. Antes de Sodoma ser queimada, pouquíssimo tempo antes de Sodoma ser queimada, o Filho do Homem veio até a tenda de Abraão e se manifestou a ele, né? 2 anjos desceram para Sodoma e com Abraão ficou um. Então são os grupos separados. E o Filho do Homem ficou com Abraão. E a mensagem do Filho do Homem hoje fica com quem? Fica com os verdadeiros cristãos genuínos. Você diz, aquele foi um anjo. Abraão chamou-o Senhor. Senhor, S-E-N-H-O-R, Senhor, com letra maiúscula. Qualquer leitor da Bíblia sabe que esse Senhor, com letra maiúscula, é Elohim. No princípio, Deus, o Senhor, Deus Elohim, o Todo-Suficiente. Abraão chamou-o Senhor, Deus Elohim. Agora, note, houve 2 pessoas que desceram a Sodoma com uma mensagem e pregaram aos sodomitas. Elas não realizaram nada, mas cegaram-nos, o que a pregação do Evangelho cega o incrédulo, não é? Então, ele está mostrando os tipos. 2 anjos desceram para Sodoma e o Senhor ficou com Abraão. Ali com Abraão, talvez ele vá dizer aqui, não é? Ali com Abraão, ele falou de coisas futuras, da vinda do Filho. O que é que nós estamos esperando hoje? Não é o Filho? Filho de Deus? Lá estava o tipo. Isaac não foi o tipo do Filho de Deus? Não é? Isaac não carregou a lenha, não foi deitado sobre o altar para ser sacrificado, para ser imolado. Então ele era o tipo de Cristo. E Abraão estava ali conversando com Elohim, e Elohim estava dizendo a ele sobre o nascimento desse filho. Os outros 2 desceram para Sodoma. Os outros 2, porque eles iam destruir Sodoma, que será queimada com fogo. Então você vai entender agora por que o Senhor Jesus Cristo disse: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Né? Vamos só mais um pouquinho então. Mas observe que tipo de sinal o grupo de Abraão recebeu. Observemos, não é? Agora, nós devemos ser a semente real de Abraão. Isaac foi a semente natural, mas a semente de fé, a fé na palavra prometida, a palavra prometida, não falhem em entender isso. Foi a semente real. Essa foi a semente, a fé de Abraão. Nós, estando mortos em Cristo, somos sementes ou semente de Abraão, herdeiros com ele, conforme a promessa. Note, quando tudo isso estava acontecendo, lá embaixo em Sodoma,
havia 2 ministros lá pregando com uma grande mensagem. Havia um assentado com o grupo de Abraão, que não perdeu tempo com aquele grupo lá embaixo. Agora observe, aquele que permaneceu com o grupo de Abraão, que tipo de sinal ele lhes deu? Ele disse: agora lembre-se, seu nome era Abrão. Poucos dias antes disso, e Sarai, não Sara, princesa, Sara é princesa. E esse homem de costas para a tenda, eu estou quase precisando parar aqui, mas o assunto não fechou, não é? Esse homem de costas para a tenda, as mulheres naquele tempo eram diferentes do que são agora. Elas têm de sair e se meter nos negócios do marido e tudo mais, vocês sabem. Mas elas lá, não é? Não faziam isso naquele tempo. Elas permaneciam atrás. Deixa eu ver a hora ali, não é? Elas permaneciam atrás. Assim esses anjos sentados ali, o mensageiro, e ele disse: Abraão, onde está Sara? S-A-R-A. Onde está Sara? Não era mais Sarai, não é? Tua mulher. Como ele soube disto? Como ele soube disto? Abraão disse: ela está na tenda, de trás de ti. Ele disse: visitar-te-ei conforme o tempo que te prometi, visitar-te-ei. E Sara riu-se consigo, de costas para a tenda, e ele disse: por que se riu Sara, dizendo: como podem acontecer estas coisas? Se ela não tivesse estado em Abraão, sua noiva, nessa época Deus a teria matado. Do mesmo modo, seríamos nós hoje, com toda a nossa incredulidade, se não estivéssemos em Cristo. Isso nos mantém aí mesmo. Veja, ele não podia ferir ou não podia tomar Sara sem ferir Abraão. Está vendo? Agora nós vamos parar, não é? Então, quando Sara riu, ali dentro da tenda, o Elohim estava de costas para a tenda. E ele disse para Abraão: por que Sara riu lá dentro da tenda? Não é? Abraão chamou ela disse: eu não ri. Eu não ri. Quer dizer, ela estava chamando Deus de mentiroso, não é? Então o profeta está dizendo: Deus teria matado ela se ela não fosse a noiva de Abraão. Mas como ela era a noiva de Abraão e ela fazia parte da promessa, então Deus não podia matá-la. Você vê que tipo maravilhoso? Por que Deus não pôde nos matar no nosso tempo da ignorância, no tempo do nosso pecado, da nossa incredulidade? Porque você estava em Cristo, você é a noiva. Então Deus não podia matar você, porque daí ele não podia cumprir a sua palavra, tendo uma noiva para levar no arrebatamento. Mas eu paro por aqui, porque o tempo acabou, não é? Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor por mais este privilégio de estarmos reunidos ao redor da palavra, sendo abençoados, sendo alimentados nossas almas através da palavra, Senhor. E agora eu peço a cura divina,
para todos os doentes, a solução dos problemas para os que estão em dificuldade, aqueles que estão abatidos, tristes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, recebam a bênção, recebam a graça e a vitória do Senhor. E nós pedimos tudo isto humildemente e te agradecemos, Senhor, no santo nome de Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, amados. Nós chegamos ao final da apresentação de hoje e, se o Senhor permitir, nós vamos estar juntos novamente em nossa próxima programação. Fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.